Curso de Educação Mediúnica, Livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica. A gente está no livro 1, são 2 livros, e a gente está na 4ª aula. Então, o tema de hoje é Espírito, Perispírito e Corpo Físico. Bom, vamos falar então, tem uma introdução primeiro, antes da gente entrar nesse tema. Repassando os tempos de evolução da história, percebemos que a vida era entendida na antiguidade, milhares de anos atrás, como a expressão do conjunto matéria-espírito. Neste passado distante, os antigos já desenvolviam a união do corpo e do espírito como um fato certo. Pode-se ver isto no Bhagavad Gita, a mensagem do mestre, em O Livro dos Mortos do Antigo Egito, no Bardo Thodol, chamado O Livro dos Mortos Tibetano, e no Segredo da Flor de Ouro, dos chineses. O povo judeu também desenvolveu o mesmo princípio, e o Velho Testamento está repassado das ideias de comunhão espírito-matéria. O próprio mito da criação, no primeiro livro do Pentateuco, atribuído a Moisés, diz que Deus insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Isso está na Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Paulo se utiliza da simbologia para esclarecer a relação espírito-matéria, chamando Adão foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida, e completa. E assim que trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. E ainda, eis que vos dou a conhecer o mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45, 49 e 51. Os estudos desenvolvidos por Plotino e os neoplatônicos foram condenados. Acreditavam que todas as propriedades físicas, mesmo a magnitude, são simples projeções da alma sobre uma matéria não diferenciada. Isso está no Dicionário de Filosofia de Thomas Ransom Gillis, verbete Plotino. O resultado foi que o cristianismo colocou o plano material e o plano espiritual em territórios estanques, sem nenhuma possibilidade de comunhão entre eles. E como traço união, criou o purgatório, chamando feitiçaria a qualquer tentativa de inter-relação espírito-matéria. Com o espiritismo, vieram as explicações mais racionais sobre o fenômeno da grande vida. Então, entramos na parte do espírito. O Livro dos Espíritos, desdobrando o mundo espírita aos olhos do homem, define os espíritos como sendo os seres inteligentes da criação. Isso está no Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, pergunta 76, que são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Livro Espírito, livro 2, capítulo 1, pergunta 79. E que são criados por Deus permanentemente, sem forma definida para os encarnados, que se apresentam ao mundo espiritual como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 1, pergunta 88. Todos são criados iguais e dotados de faculdades a serem desenvolvidas através das experiências reencarnatórias que levam ao processo da humanidade. Em A Gênese, Kardec externa mais claramente o seu pensamento
e separa o princípio espiritual do princípio vital e do próprio elemento cósmico universal. Capítulo 11, item 5. Afirmando depois que o espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte seu augusto tipo que o espírito toma lugar entre as humanidades. Gênesis capítulo 6, item 19. Perispírito. Corpo fluídico dos espíritos. É o laço que prende a alma ao corpo, envoltório formado de fluidos ambientes. Afirma Kardec, na Gênese, capítulo 14, itens 7 e 8, que o corpo fluídico dos espíritos é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. E diz que o corpo físico também dele se origina, apenas que mais condensado e transformado em matéria tangível. Como vimos no capítulo anterior, planetas mais evoluídos terão matéria mais sutil e, portanto, cada planeta fornecerá elementos de sua própria natureza para a estruturação dos corpos. E os espíritos comporão seus perispíritos de forma mais quintessenciada. Em contrapartida, em mundos mais primitivos, os perispíritos serão mais grosseiros. A função do perispírito como laço fluídico é ligar na encarnação o espírito ao corpo físico. Na morte deste, quando deixa de absorver o fluido vital, desfaz-se essa união. Assim, conclui Kardec, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Isso está na Gênese, no capítulo 11, no item 18. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se realizam no homem fenômenos especiais que não têm a sua causa originária na matéria tangível e que, por esta razão, parecem ser sobrenaturais. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 22. Corpo físico. O corpo físico é o reflexo do corpo espiritual, e este retrata em si mesmo, o corpo mental que lhe preside a formação. Isso foi dito por André Luiz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, página 24. O corpo do homem é um organismo aperfeiçoado através de longa evolução. Seus órgãos foram adaptados para executarem tarefa que só competem à espécie humana. Essa evolução não se fez ao acaso, nem só pelas leis biológicas, mas obedecendo a uma orientação do plano maior. Assim, o encarnado possui todas as possibilidades de atuação no seu corpo físico. No corpo físico, atuam desde seus próprios atos reflexos até os processos intelectuais. O espírito está em constante interação com o corpo físico e recebe através dele as mais variadas impressões pelos órgãos dos sentidos. O corpo humano é formado através da união de elementos chamados células, que variam em forma e tamanho e são constituídas de 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. Em biologia, entendemos a sua importância para o corpo físico através das seguintes proposições. Toda a vida vegetal e animal são formadas através de células. Elas são a unidade de estruturação de todos os seres unicelulares e pluricelulares. As células são a sede
de todas as reações metabólicas de um organismo. As células se originam unicamente de células pré-existentes. É a biogênese, desenvolvimento da vida. Um organismo pluricelular cresce pela duplicação de suas células individuais. Não há geração espontânea. A célula contém os genes materiais que abrigam um código que assegura a continuidade da espécie de uma geração celular à geração seguinte. Estudo de biologia de Baker e Allen. As células recebem alimento nutritivo do meio exterior, incorpora-os à sua substância e elimina todas as substâncias inúteis ou tóxicas. Estas funções de assimilação e eliminação é que constituem o metabolismo celular. Diz André Luiz que as células articulam-se de múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhe competem. A maneira de peças eletromagnéticas inteligentes em máquinas eletromagnéticas superinteligentes, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Como tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5. Elas se reúnem para formar os tecidos, agrupamentos de células semelhantes, que compõem os órgãos. Temos os seguintes tecidos: o epitelial, que serve para revestir as superfícies externas do corpo, pele, e internas, que são as mucosas, ou para produzir secreções. O conjuntivo, que serve para preencher os espaços entre os órgãos, podendo apresentar-se sob diferentes condições, como cartilaginosos, ósseo e adiposo. O sanguíneo, ou hematopoiético, formado pelos glóbulos vermelhos ou hemácias, que transportam o oxigênio às células do corpo todo. Pelos glóbulos brancos ou leucócitos, que são os elementos de defesa do organismo contra as infecções, e pelas plaquetas, que têm papel na coagulação do sangue. O muscular, formado pelos músculos, que são de 3 tipos: estriado, responsável pelos movimentos voluntários; liso, forma as partes do estômago, intestino, bexiga, etc., que funciona independentemente da vontade; e o miocárdio, forma o coração. O tecido nervoso é altamente diferenciado, com funções complexas e extremamente delicadas. O seu elemento básico é o neurônio ou a célula nervosa. Cada órgão é formado por um ou mais tipos de tecidos que realizam funções definidas no corpo humano. Um conjunto de órgãos que executa um mesmo tipo de trabalho constitui um sistema ou um aparelho, que é responsável por determinadas funções do organismo. Temos os seguintes sistemas: sistema digestivo, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema urinário ou urogenital, sistema tegumentar e esquelético muscular, sistema endócrino e sistema nervoso. 1. Sistema digestivo, que transforma o alimento ingerido em nutrientes e substâncias básicas à vida, que serão absorvidas pela digestão. Proporciona também a eliminação dos resíduos resultantes desse processo através da excreção. 2. Sistema circulatório, que tem por objetivo levar oxigênio, alimentos e hormônios a todas as células e delas trazer resíduos, ou seja, gás carbônico, ureia e outros produtos de excreção. Sistema respiratório, que é um processo de trocas gasosas entre o indivíduo e o meio ambiente, que tem como objetivo a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico. 4. Sistema urinário ou urogenital, que constitui-se do sistema urinário e sistema genital ou reprodutor. O primeiro trata da excreção de substâncias tóxicas através da urina.
O segundo é o responsável pela reprodução humana e diferencia-se no corpo masculino e feminino. 5. Sistema tegumentar e esquelético muscular. O primeiro trabalha com o recobrimento, proteção e trocas de substância do organismo com o meio externo. Sistema endócrino, que colabora na regulação do trabalho de todos os órgãos, juntamente com o sistema nervoso, controlando o metabolismo geral do organismo. 7. Sistema nervoso, que é um conjunto de estruturas muito complexas que controlam e dirigem todas as funções do corpo orgânico. Anatomicamente, divide-se em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Uma parte do sistema nervoso controla as funções de relação, que são as atividades conscientes. Chama-se cérebro espinhal, enquanto outra parte controla as funções da vida vegetativa ou do funcionamento interno dos órgãos, denominando-se sistema nervoso autônomo ou vago simpático. Gente, terminamos aqui a primeira parte, bem complexa essa parte do corpo aí, porque a gente meio que falou, né, da parte física e de todos os sistemas que ele tem e tudo mais, entramos aí numa parte mais complexa. Mas o importante que a gente saiba aqui de espírito, perispírito e corpo físico é que a gente saiba que existe essas três partes e que nós, quanto encarnados, estamos com essas três partes aqui unidas, né? Vamos dizer assim, né? Metaforicamente dizendo, né? Todos nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico, né? Então, o espírito é aquela parte mais rarefeita. Vamos fazer uma historinha aqui, né? É a parte mais rarefeita, é aquele transparentinho, né? O perispírito, ele é semimaterial. Ele é o que liga a gente ao corpo, o espírito ao corpo físico, né? Então, ele já é um transparentinho que dá pra gente ver, vamos dizer assim, né? E o corpo físico é aquele que a gente pode tocar, porque ele é material, é aquele que todo mundo vê, né? Então, nós precisamos dessas três partes para que nós possamos viver aqui neste planeta, né? Encarnados, ok? E a gente já viu um pouco disso, né, numa aula passada, mas a gente vai continuar aí entendendo como como são esses corpos, como são essas evoluções. Bom, a parte B tem o tema o vaso. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Isso foi dito por Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses. Acho que é capítulo 4, versículo 4. Diz Emmanuel, em Vinha de Luz. A recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade, e o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. É o santuário sublime de cada espírito encarnado. Em todos os tempos, as nações admiraram as obras maravilhosas e surpreendentes das engenharias antigas e modernas. Com assombro, o homem extasia-se frente aos trabalhos artísticos nos mais variados ramos das belas artes, como a arquitetura, a música, as artes plásticas, a escultura, a pintura, etc. Fala ainda Emmanuel, em livro Roteiro, que o estudo do corpo, apesar do crescimento da inteligência, ainda apresenta suas complexidades, pois não se consegue explicar totalmente o milagre do cérebro. Com o coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso, com os gânglios, a maneira de interruptores
e células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários, que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa, com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. A câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas de memória, como patrimônio inalienável do espírito. O porquê da audição, com seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. O centro da fala, a sede miraculosa do gosto, nas papelas da língua, com um potencial de corpúsculo gustativos que ultrapassam o número de 2000, ainda não se explicam as admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo, com seus milhões de vidas microscópicas e com suas artérias vigorosas, que suportam a pressão de várias atmosferas, o avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme com seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis da atividade genésica e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas no sistema endócrino. No corpo humano, temos na Terra uma das maiores maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, a glória do Supremo Idealizador, que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne, em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas quase imensuráveis por meio delas. A mente se desenvolve e se purifica, ensaiando-se nas lutas e nos serviços regulares do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. Em Libertação, no capítulo 7, no quadro doloroso, André Luiz comenta: o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processos evolutivos nos quadros do universo sem fim. Reafirma Emmanuel, em Vinha de Luz, que, até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico, com sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observam-se as consequências funestas de semelhantes desvios. Emmanuel, em roteiro, registra ainda abusos, excessos inconfessáveis, enquanto jovens estragam-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente, confirmando também em Vinha de Luz, que existências numerosas esbarram no túmulo, à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Muitos dos que se perdem nos desvios do caminho, enveredando nas zonas escuras dos excessos, exclamam que atendem às fatalidades do mundo, mas que amanhã estarão com Jesus. Seguindo o mesmo raciocínio, refere-se Emmanuel em roteiro.
Há outros que, depois de confiarem à mocidade a tutela do vício, aguardam a velhice, a fim de examinarem os magnos problemas espirituais. Existem, igualmente, os que flagelam a carne, através de mortificações descabidas, supondo cooperar no aprimoramento da alma, empregando para isso tão somente alguns fenômenos de epiderme. Continua aquele educador espiritual. Todos os aprendizes dessa classe desconhecem que a vida em Cristo é equilíbrio justo, encarnando-lhe os ensinamentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre. E em outra lição, completa seu pensamento. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele, como trabalhador faminto de renovação que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Então aqui, Emmanuel e André Luiz ajudam a gente a compreender um pouco, né, essa questão do nosso corpo, da nossa evolução, de como a gente trata, né, o nosso corpo hoje, do quanto a gente ainda precisa evoluir muito para entender todo esse funcionamento, né, tudo que nos compõe. A gente ainda está muito longe de saber tudo isso. Os cientistas, eles precisam de provas palpáveis para que eles consigam entender as coisas e aceitar, né, o ver para crer. E tudo bem, tá certo esse ponto de vista, porque tem muita gente que precisa disso, né? E está bem que para nós isso esteja também comprovado cientificamente, né? A nossa mente ainda, ela é tão estudada e ainda tem tantas coisas ainda para que a gente consiga entender como ela funciona, que é complexo a gente conseguir falar alguma coisa. Mas o plano espiritual, através de Emmanuel e através de André Luiz, já tinha nos falado muita coisa, de coisas que estão descobrindo agora, de coisas que quiçá seja o momento da gente saber, aí faltando pouco tempo para a gente saber mais para frente, coisas que a gente já ouviu de Emmanuel e de André Luiz, né? Então, o Emmanuel fala muito, né, que a gente ainda comete muitos abusos, muitos excessos, a gente não trata bem o nosso corpo, a gente não entende o complexo que a gente tem conosco e essa bênção que a gente tem conosco, que é por pouco tempo. Então, que a gente precisava dar um pouquinho mais de valor para conseguir entender um pouco mais e viver melhor, né? Porque o que a gente quer aqui é não só entender a nós mesmos, mas a conseguir ficar bem, a nos amarmos, nos aceitarmos como somos, e a gente ainda se maltrata muito, né? E maltrata muito o nosso corpo físico, nosso corpo mental. E a gente precisaria saber se cuidar melhor. Bom, gente, aqui a gente termina a nossa aula. Seguindo esse livro, nós teríamos uma parte prática da mediunidade, mas nós não lemos e nós não fazemos nada aqui, porque isso não é recomendado que a gente faça na nossa casa, e sim num centro espírita sério, onde vocês possam trabalhar com a mediunidade. Então, eu recomendo que vocês estudem o livro dos médiuns e que frequentem uma casa que possa auxiliar vocês nesses estudos e na prática também da mediunidade. Fiquem com Deus e semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Curso de Educação Mediúnica, livro 1, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.